Então, eu vou me encorajar de falar sobre um assunto assim que a gente não tem o hábito. E eu espero que tenha espaço no coração e resposta de Deus e palavra de Deus sobre esse assunto que eu quero trazer, que é sobre o complexo de inferioridade. Na verdade, quero falar com pessoas que às vezes se sentem menor, que se sente que a sua opinião nunca vale. Você não enxerga nenhum talento em si. E quando vê um talento, os outros não enxergam. Às vezes a gente tem essa ideia. Nenhuma qualidade. Tem problema de aceitação. Não consegue aceitar bem o seu físico, o seu nariz, o seu peso, a sua altura, o seu cabelo, enfim. Pessoas que às vezes têm vergonha dos pais, têm vergonha da família, que nasceu naquela família. Pessoas que se sentem menos inteligentes que os outros, faz concurso, se inscreve para um emprego e parece que nunca consegue chegar lá, não consegue vencer, os outros são mais inteligentes. Se sente um fracasso porque de repente criou uma empresa e não deu certo, faliu, não vai, não anda. Tudo que tenta empreender dá errado. E a gente vai se sentindo, às vezes lá na infância, lá na adolescência, todo mundo diz, isso aqui vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher, e passa a vida você esperando esse momento e às vezes não chega. E aí achata, a gente começa a se sentir ninguém. Conforme o ramo da psicologia, o complexo de inferioridade, ele é definido como um sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Está diretamente relacionado a uma dúvida constante, incerteza sobre si mesmo, além da falta de autoestima. E uma das coisas que eu tenho observado, que o complexo de inferioridade, ele normalmente, ele é inconsciente. A pessoa não tem consciência de que tem ele. Às vezes tem manifestações de exageros, de busca de espaço, que são reações do complexo, e a pessoa não percebe. E por não perceber, ela não vai buscar cura, ela não vai buscar solução, porque ela não consegue se definir com esta situação. Ele foi criado por, o termo, essa expressão, ela foi criada por Alfred Adler, que ele é um discípulo aí, dissidente do Freud, Sigmund Freud, e designa aí um conjunto de atitudes, de comportamentos, que são expressões disfarçadas de um sentimento de inferioridade. Na verdade, irmãos, esta ideia de estar inferior, incapaz, isso, de uma certa forma, é natural, todos temos. Eu, por exemplo, eu não tenho a capacidade de tocar no instrumento. Eu não sei tocar. Já tentei aprender. Não é que isso seja um problema, eu verificar que eu sou menos capaz que alguns. De repente, uma pessoa não tem uma voz adequada para cantar. E a pessoa se sente, por baixo, mas também não é aquela coisa doentia. O problema é quando isso se torna agudo. Quando isso se torna corriqueiro, que toma conta da vida da pessoa. A gente saber, que de repente, olha, eu fiz lá um concurso, fiquei lá em 100º lugar e tal. Isso não é uma coisa que de repente tem que destruir a pessoa. O problema é se isso se torna grave, que isso tome conta da pessoa e ela começa a adoecer com isso. E tem algumas consequências, alguns resultados
de quem tem essa situação mais aguda dentro de si, de se sentir o incapaz. A pessoa tenta compensar esse complexo de inferioridade, tentando superar ele para que as pessoas não percebam, para que, enfim, com algumas situações. Por exemplo, eu anotei aqui, tem pessoas que criam 1000 projetos na vida. Tem que fazer um monte de coisa para compensar. Isso às vezes dá um desgaste emocional. Isso tem um custo, às vezes, dentro da própria família, de saúde, mas tem que fazer, para que as pessoas vejam que eu sou competente. Isso, o fazer, o agir, o ajudar, o cuidar, o participar, não tem nenhum problema, isso é uma coisa nossa. Mas se eu fizer isso, porque eu preciso que os outros vejam que eu sou competente, que eu sou capaz, então eu tenho que fazer uma análise. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aqui? Não há problema, e a gente faz as coisas, tem que fazer. Mas se eu fizer com esse objetivo de mostrar, dar na cara, de os outros verem, de perceberem, temos que fazer uma análise. Muitas vezes tem atitudes que as pessoas tomam que ou é do complexo de inferioridade ou de superioridade, que é um outro assunto para uma outra mensagem, que tem esse outro complexo de superioridade também. E inferioridade, e às vezes as pessoas têm algumas características que elas desenvolvem, que nem elas mesmas gostariam de ter, mas acaba não conseguindo vencer, que são desenvolvidas por causa disso, e a gente pensa assim, mas essa pessoa aí, ela se acha tal, e às vezes não se acha tal. Ao contrário, ela se acha inferior. Aí ela se torna arrogante para esconder. Entenderam? A pessoa se acha por baixo, então ela ataca, ela faz para poder esconder. Esnobismo também. Esse sentimento de diminuição interna faz com que a pessoa procure compensar esnobando às vezes, em cima dos outros. Vitimização. Tem pessoas que, além de ter esse complexo, elas se vitimizam, porque precisam chamar a atenção dos outros. Precisam chamar a atenção. As pessoas têm que olhar para mim. Então, eu estou por baixo, eu preciso. Aí se vitimiza. Exagero em conversas e risadas. Uma pessoa que exagera, a gente... que pessoa antipática, só toma conta. Às vezes é isso, a pessoa quer sair daquela situação de inferioridade. Comportamento antissocial. Isso tem muito hoje. A gente pensa assim que eles estão querendo ser os tais, né? Às vezes é no cabelo, é na roupa, é não sei o quê, lá um comportamento antissocial que a gente olha, mas como é que bota, né? Aquele piercing, aquela largura, a gente acha isso, né? Faz não sei o quê e tal. É uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser notado, chamar a atenção. E aí usa também escrachos, aquele humor negro, sarcasmo, essa coisa que para compensar, a pessoa faz de tudo. E como é que se cria esse complexo? Segundo Hadler, que criou esse conceito, se cria principalmente na infância. E tem lógica. Porque a criança, ela não tem percepções, ela não tem filtro, ela não sabe separar as coisas. E ali, na infância, os pais, às vezes, nem por maldade, sem perceber, né? A criança pega um martelo lá, vou te ajudar. Pai, não, tu não sabe fazer, deixa para mim. É lógico que a gente não tem que nem sempre entregar um martelo para a criança, mas o jeito, às vezes, de lidar com isso. Entendeu? O jeito de lidar com isso. Deixa o pai que eu vou, não faça. Não, mas onde é que se viu? Tu não fez a lição, a professora ligou. Por que tu não faz que nem teu irmão fez tudo. Olha a tua irmã lá, como é que ela pente o cabelo, arruma a cama e tu não faz nada. Tu vai ser o que na vida? E às vezes assim, naquele afã de tentar fazer a coisa andar ali, a gente está lidando com pessoas tenras.
são adultos em potenciais. Vai ter um desenvolvimento, um dia eles serão adultos. E parece assim para a gente que a gente vai ter o controle sempre daquela criança, que ela vai estar sempre como a gente, naquela pureza de não revidar, a gente xinga e chama, e daqui a pouco passa, ela vem lá, nos abraça e nos beija, que nem os bichinhos fazem, mas não, a pessoa vai criando consciência, ela vai se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, e às vezes isso vai levar para o resto da vida. É possível que neste momento que eu estou falando com os irmãos aqui, tenha pessoas que estão lembrando, lá da sua infância, de coisas que o achataram. Eu lembro de coisas da minha infância, que a gente disfarçava, fazia de conta que não atingia, mas atingia. E isso vai às vezes massificando dentro da gente. Na escola a mesma coisa. Hoje é chamado tal de bullying, né? Naquela época não tinha essa expressão. Mas, né, o narigudo, olha, o orelhudo, né? E às vezes vai para a escola já com aquela ideia de casa, tu não sabe fazer, tu não consegue, tu não pode, deixa para mim, não mexe. Aí chega lá na escola a professora, né? Quem é que vem no quadro aqui? Quem é que vem aqui responder essa pergunta? A pessoa, não vou, eu não sei, eu não posso. Se eu errar, vão rir de mim. Quer dizer, vocês percebem na escola pessoas, crianças diferentes. Umas tiveram espaço dentro de casa, umas até demais, quer responder todas as perguntas. E tem outros que é preciso o incentivo do professor. E se o professor não tiver capacidade, sensibilidade, ele ajuda a achatar essa criança. Ah, tu nunca responde nada, tu não faz nada mesmo, tu não... E assim vai, lá na adolescência, se desenvolvendo isso. A Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Nós precisamos analisar que nós precisamos ter a nossa alma curada. E o objetivo esta noite é trazer uma mensagem para a alma. Eu não estou aqui querendo falar de psicologia. Eu estou tratando de um assunto que às vezes dentro das nossas famílias, das nossas igrejas, nós como adultos ainda estamos sofrendo deste mal. E como eu falei antes, inconsciente. Não sabemos, mas eu quero dizer que Jesus tem cura para aquele que acha que nada é. Tudo então vem lá desde o nascimento, né? A criança nasce e já começa a comparação, né? Com quantos quilos nasceu teu filho? Olha, 3,2 kg. 3,2 kg? O meu nasceu com 3,4 kg. Já começa ali, né? Quantos centímetros? Eu tinha 54 centímetros. 54? O meu tinha 56 centímetros quando nasceu. Ah, é. Não é assim, não começa lá as comparações. As comparações, né? Com quanto tempo teu filho começou a falar? Com quanto tempo começou a andar? E aí começa. E às vezes a criança está ali do lado ouvindo, né? A criança está ali já ouvindo, né? E vão a vida fora, né? Que ano escolar que está, quando ele se torna criança já? Qual é o ano escolar que está? Está em tal ano. Ah, é? Rodou um ano? Pô, que pena, né? E aí, sabe, começa essas coisas, e a criança ali vendo. Na adolescência, né? Os meninos aí comparam até o tamanho do órgão genital na adolescência. E tem homens que nunca saem dessa fase, pro resto da vida ficam se achando menos ou mais por causa disso. Na juventude, é se tem namorado. Uma tem namorado, outro não tem. Aí fica, né? Ou namorada. Com quantas ficou? Hoje em dia tem isso, né? E aí se tem namorado, de que família é? O namorado da tua filha, do teu filho? Ah, não, porque a fulana lá está namorando um cara lá que a família tem muito dinheiro. Essas comparações que vão judiando e vão das pessoas. E vai para a fase adulta, vai para o trabalho complexo, essas comparações, vai para o casamento.
um comparando a família do outro. Ah, minha mãe é assim. Ah, mas a minha mãe é desse jeito. Meu pai... E aí vai essas comparações. Minha família tem isso, minha família não tem aquilo. Minha família é desse jeito, é honesta, é outra família. Sabe, essas coisas. Por que isso? Por que que essas coisas vão para o casamento, vão para a igreja, vão para a fase adulta? Porque elas não foram tratadas. Se criaram na infância. E elas vão criando mais corpo, se desenvolvendo. E muitas vezes, como eu falei, isso é reforçado pelos pais. Negligência, falta de orientação, aquela piada que humilha, a comparação com os irmãos, a falta de incentivo, falta de confiança. Coisas assim que às vezes a gente acha que não é por mal, né? Na verdade, irmãos, na vida, nós sempre vamos encontrar alguém mais feio que a gente. Pelo menos o que a gente acha aos olhos da gente, porque o feio e o bonito é conceito, né? Mas também sempre tem pessoas mais bonitas que a gente. Não adianta, assim, a guria vai responder, lógico, né? Quem é o que tu acha o cara mais bonito do mundo? Ela vai dizer tu. Mas a gente precisa saber que existe outros mais bonitos que a gente. Mais bonitas também. Outras pessoas que têm um QI um pouquinho melhor que a gente, outros um QI um pouquinho menor. Vão ter pessoas com um status um pouquinho maior que a gente, outros um pouco menor. A vida é assim. A gente precisa ter consciência dessas coisas. Sempre vai ter pessoas mais velhas que a gente, mas também pessoas mais novas que a gente. Não adianta, a vida é um ciclo. E a gente precisa aprender a viver e a trabalhar isso. E essas diferenças de comparações, elas foram muito reforçadas pelo marxismo. Marx criou esse conceito de como controlar a sociedade. Como que a gente controla uma sociedade? Dividindo ela. Esse é o conceito dele, dividindo brancos e negros. Por exemplo, agora, né, covardemente, mas tem coisa que a gente não explica, né, irmão? Todo mundo viu na televisão aquele rapaz. Não importa o que ele fez, como foi, estava imobilizado, pronto. Não é mais papel tocar no rapaz que morreu ali no Carrefour, né? Eu acho que injustamente, está um monte de gente botando o símbolo do Carrefour, como se o Carrefour fosse o culpado daquele senhor ter morrido ali, e não é, naturalmente que não é. Aí eu vejo um monte de mensagens, vidas negras importam. A minha esposa é de origem negra, todo mundo sabe disso, então, né, não é que eu só quero pedir para vocês o direito de falar sobre isso. E eu vi um casal nos Estados Unidos, que aquilo eu achei lindo. Ela é branca e ele negro. Ela botou vidas negras importam na camiseta. E ele botou vidas brancas importam. E tem a criança ali, todas as vidas importam. Mas essa divisão que o Marx criou é isso, ricos e pobres, homens e mulheres, os homens são isso, as mulheres são aquilo, os negros, os brancos, para dividir. Isso reforça mais ainda essa ideia terrível desse sentimento. Vamos tentar verificar como é que funciona uma vitória sobre isso. Vamos tentar juntos analisar. Porque tem a tal da meritocracia, que no mundo funciona bem quando existe, mas na igreja, aqui é cristianismo. Você pode alcançar a vitória sobre todos esses dramas que eu falei aqui, sem ter mérito nenhum para alcançar. Sem ter nenhum direito, sem fazer nenhum esforço além do que se conscientizar e aceitar a palavra de Deus no seu coração. Porque a meritocracia, que entra dentro de algumas igrejas, ela também é cruel.
porque a gente entra numa corrida de competitividade, às vezes, dentro das igrejas também. Existem algumas igrejas isso. Quem é que Deus ouve? Quem cumpre todas as regras. Quem é que Deus abençoa? Quem tem mais fé. A quem é que Deus dá riqueza? A quem crê. E quem é que Ele usa mais? Aquele que for mais perseverante. Aí você entra em parafuso. Eu vivi lá no mundo, todo mundo me ensinando que eu tinha que ser o primeiro, que eu tinha que correr, que eu tinha que estar no topo, que eu tinha que lutar. E eu vivi nessa roda viva. Eu venho para dentro da igreja e aqui o sistema é o mesmo. Tem que correr para alcançar, tem que me esforçar, eu tenho que fazer. É a mesma coisa, é meritocracia. Como é que funciona no reino de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais o negro do que o branco. Ele não ajuda mais o pobre do que o rico. Essa ideia de que está rico porque Deus ajudou. Ele não abençoa mais o bonito do que o feio. Ele coloca todos na mesma condição de filhos amados. Essa é a condição que Deus nos coloca. O cara aqui chega se achando um grandão. O outro chega se achando um nada. Deus coloca eles na mesma condição. Filhos do meu coração. Por quem Jesus morreu. Por quem Jesus se entregou. E Jesus cura a todos esses corações. Do que se acha e do que não se acha. Aleluia, o Evangelho faz isso. O que Deus faz para o que nada é se sentir alguém? Primeiro, a apresentação que a gente percebe. A gente que chega aqui na igreja, cheio de dramas, de traumas, que nada sou, não posso, não consigo, estou derrotado. A gente descobre que Jesus veio nos salvar. Jesus veio salvar a mim. Sim, a ti. Mas a minha vida é isso, é um lixo, é um fracasso, derrotado, a minha vida não tem sentido. Jesus veio para salvar a tua vida. Então a gente descobre o amor. A primeira coisa que a gente descobre quando entra no Evangelho é que o Evangelho é um espaço do amor de Deus para se desenvolver dentro do coração do ser humano. Retornar o ser humano à sua origem, retornar à sua condição inicial, retornar ao seu Criador. A segunda coisa que o Evangelho faz, Deus busca o que não conseguiu, o que não alcançou, o que se perdeu, o que se desalinhou da vida. O ladrão da cruz disse: Senhor, eu mereço morrer, eu estou aqui, eu mereço, mas Tu pode te lembrar de mim quando entrar no teu reino? E Jesus disse: hoje tu vai estar comigo lá. Um ladrão, miserável, perdido, não teve mais jeito. Aí é morte de cruz. E Jesus disse: hoje tu vai estar comigo lá no paraíso. A ovelha, era do rebanho, não era lobo, era ovelha. E quis sair, se perdeu, foi para outros caminhos. Deixa para lá. Quis ir embora. Não quis o meu abrigo? Problema seu. Não. Ele colocou bem seguras 99 que estavam sadias. E saiu subindo montanha, descendo montanha, pegou ela ferida. Colocou no ombro e trouxe.
Nenhuma ovelha se perde quando o Salvador está próximo, quando está perto. Você se perdeu? Está tudo errado? Porque às vezes, irmão, aquilo que eu digo às vezes aqui, como eu não falo assim, pulando, gritando, às vezes não faz efeito. Mas o que eu digo às vezes aqui, né, a gente está aqui no meio, bate palma, dança, pula e é gostoso mesmo. Mas às vezes a gente está com uma dor na alma, uma angústia, que ninguém sabe. Para você esta palavra, o Senhor Jesus busca o teu coração esta noite. Ele sempre teve uma mensagem e uma solução voltada para os pobres. Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, os cansados, os oprimidos. Ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vou aliviar a carga de vocês. Quer dizer, Jesus se importa com as pessoas. Jesus não faz essa separação. Nessa corrida desenfreada, em que quem conseguiu ultrapassar, ganhar, não vai olhar para o que está lá atrás, porque ele precisa estar na frente. Senão ele vai ser um João Ninguém. Esse é o sistema. Com os desesperados, a viúva de Naim, ela não tinha mais o filho único, e ela não teria mais sustento. E Jesus ressuscitou o moço e entregou a sua mãe. Marta e Maria, a mesma coisa. Jesus ressuscitou Lázaro. Eles estavam em pleno desespero. E com aqueles que estão desiludidos com a religião. Tem gente que está desiludido com a religião. Não quero mais religião, não vou mais pertencer, eu vou aqui e ali, eu não quero mais saber. Esse sistema falido e corrompido da religião. Jesus tem uma palavra também para você. Ele diz: façam tudo o que ensinarem para vocês. Eles estão ensinando a verdade, façam o que eles ensinam. Não façam o que eles fazem, mas façam o que eles ensinam. Não foi o que Jesus disse? Não façam o que eles fazem, mas façam o que eles ensinam. Então, Jesus busca esses mais necessitados. Ele busca o perdido, o enfermo, o fracassado, o complexado. Porque ajudar quem não precisa, irmãos, é querer ganhar de volta. Quando a gente faz algo por alguém que não precisa, a gente quer retorno. Misericórdia é exatamente isso: ajudar aquele que precisa. Isso significa misericórdia. E Deus é misericordioso, Ele acolhe o contrito e o quebrantado. Vamos lembrar quem era Jesus. Você que se sente um João Ninguém, olhe para mim. Você que se acha incapaz, incompetente. Isaías descreve ele como um homem que não tinha aparência nenhuma para que a gente quisesse estar junto com ele. Quer dizer, se você passasse por Jesus na rua, não ia saber que era ele por causa da aparência. Não ia notar que era Jesus. E diz que ele era o mais indigno. O mais indigno. Não era um dos, era o mais. Era o menos digno entre os homens. E era um de quem as pessoas escondiam o rosto. Este Jesus te entende. Este Jesus te entende. Veja bem aonde que Deus vai. Quando Deus deixa um versículo descrito, Ele tem um objetivo. Quando Ele descreve Jesus aqui, através de Isaías, Ele tinha o objetivo de que esta noite você pudesse se identificar com este Jesus que te entende, com este Jesus que sabe de todas as coisas. Ele não foi, nenhum modelo de beleza, de sucesso. Jesus nem casa tinha.
foi desprezado por todos, mas ele tinha algo que nós precisamos ter. Ele tinha o que nós precisamos ter: a virtude dos céus na vida. Ele teve a capacidade de nos salvar. Ele tem a capacidade de nos curar. Isaías continua ali falando sobre isso. Uma coisa importante, quando você se sente complexado por ser um derrotado, um fracassado, é que Deus não cobra, não te responsabiliza por situação que você não tem culpa. O cara empreendeu, tentou, criou uma empresa, estava indo tudo bem, daqui a pouco mudou o modelo econômico do país, o dólar subiu, aí foi a falência. Não foi culpa dele, não é, isso são contingências da vida. Isso é da natureza da sociedade. Nós não somos blindados por Deus dos resultados da vida. A gente vive a vida normal. Nós não vemos uma redoma. E aconteceu. E a pessoa às vezes se sente um fracasso diante da esposa, dos filhos, de todo mundo, porque agora está com dívidas, não consegue tocar. Mas isso não pode afetar a sua alma. Tinha planos com a família, e aí o filho, a filha sofre uma doença degenerativa, a doença entra dentro de casa, ou um filho, uma filha vai para as drogas, estava tudo numa harmonia, um planejado bem, um casamento do filho ali adiante, tudo certinho, você não tem culpa, tomou uma decisão horrível, a dor está dentro do coração, da alma, de ver o filho, a filha perdida, por enquanto, mas não pode se sentir, projetar em si essa culpa. São situações que a gente não tem controle. Deus não vai cobrar de ninguém isso. As respostas de Deus: não busque ser e fazer tudo para ter a atenção de todos. A gente às vezes é isso aí, faz de tudo para receber elogios, para que alguém diga que bonito, que legal, né? A gente faz, eu acho bonito que as mulheres, vocês se arrumem, tá, mulheres? Se cuidem, não tem nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o exagero, que eu vou falar agora, porque às vezes as pessoas me interpretam mal. Uma palavra mal colocada, que não volta, aí as pessoas dizem, mas viu o que o Josias disse? Eu acho legal. E as irmãs aqui da igreja são pessoas muito bem cuidadosas com a sua aparência, e isso é legal, muito legal. Só que eu já vi exageros, pessoas às vezes, né, gastarem horrores, só para ver alguém dizer assim, bah, como tu ficou bonita, ganhou o dia, né? Nessa compensação aí. E tem muita gente que hoje está buscando elogios, fazendo coisas para impressionar, mostrar ser alguma coisa, ainda mais hoje em dia que tem as redes sociais aí, né? A pessoa tenta buscar ali, quem curte mais a minha foto, né? Vocês já perceberam que as pessoas curadas, felizes, elas não estão em busca de aprovação? Já perceberam isso? Elas não estão em busca de ser mais que alguém, de que alguém diga que tu é o bom. A pessoa que está curada não tem necessidade disso. Segundo, viva a sua vida e não a dos outros. A gente não deve viver para apenas agradar o pai, a mãe, a família, né? Porque o pai quer que seja um médico, eu tenho que ser, não é o que eu quero. Enfim, nós precisamos viver a vida plena, mas sem precisar ter que viver em função disso, do que o pastor vai pensar, o que ele acha, né, essas coisas, o que a sociedade pensa. Nós devemos ver um padrão ético correto e viver uma vida feliz, sem precisar viver para agradar os outros. E também o seguinte, não sair da fase da gente. É uma outra mensagem que eu quero trazer um dia aqui, mas das fases da vida. Porque às vezes o cara quer compensar o tempo passado. Agora eu estou no auge.
Aí o cara quer, lá com 60 anos de idade, quer andar de skatezinho, né? Bota a roupinha lá dos rapazes e quer ir lá para a quadra de skate, vai se quebrar todo. Não, viva a sua vida, a sua fase da vida, né? Vamos viver a mesma coisa às vezes. Às vezes alguém diz, não, olha, aquela mulher lá, 60 anos, mini saiazinha, fazendo. Vamos viver a vida, a fase da vida da gente, normal, natural. Terceiro, não se compare com as pessoas, principalmente conhecidos. Não se compare, irmãos, não faça comparação. Porque eu disse antes, tem uns que vão ter mais, outros menos que a gente. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com o Billy Graham, que o Billy Graham é um grande pregador, que faleceu ano passado, que pregava para multidões em estágio no mundo inteiro, que eu gosto demais dele. Eu não tenho nenhum problema de me comparar com ele. Eu nunca vou chegar ao nível dele. Não está no meu nível. Eu não tenho problema de me comparar com o Ronaldinho Gaúcho no futebol. O cara é um craque. Para mim, não. O nosso problema de comparação é com quem está próximo da gente. Aqueles colegas lá da infância, lá da adolescência, que a gente fica comparando. Pô, o cara tem mais cabelo que eu hoje. Né? Olha, o cara tem menos ruga que eu. Passou todo esse tempo. A gente fica se comparando. Se o cara conseguiu, comprou 2 casas. Essas comparações com as pessoas próximas. E isso é que machuca. Não é vou me comparar com o Papa. Não. A gente se compara com pessoas próximas da gente. Isso às vezes torna a gente arrogante e torna às vezes a gente também uma pessoa achatada, para baixo. Porque parece que o outro está melhor do que a gente. Normalmente, quem tem complexo de inferioridade, sempre vai parecer que o outro está melhor que a gente. Mantenha a distância dos valores do mundo. A Bíblia diz que o que ama o mundo é inimigo de Deus. Então os valores do mundo, eles não servem para mostrar se nós somos especiais ou não. Porque os valores do mundo são falsos. Você abre uma revista Caras, liga na televisão, quem eles estão mostrando lá que é importante, que a opinião importante, são de pessoas que às vezes não têm o caráter todo destruído que nós conhecemos. Tu olha uma daquelas pessoas lá e diz, mas esta pessoa que esse canal de televisão está usando para falar sobre aborto, essa pessoa que está usando para falar sobre homossexualismo, pessoas que às vezes não têm o menor sobre família, dando dicas. Não, os valores do mundo, irmão, são todos errados, todos. Não tenha amizade com o sistema do mundo, se você quiser vencer. E finalmente, você não é perfeito. Aceite que você não é perfeito. Complexo de inferioridade é um problema. Até que você entenda que você nunca vai ser perfeito como ser humano. Tem que aceitar que Deus está trabalhando em você. O único momento que vai estar perfeito vai ser no dia de Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Aquele que em vocês começou uma obra excelente, está aperfeiçoando até que chegue o dia de Jesus Cristo. Eu ouvi um aleluia. Deus começou uma obra em nós, Danilo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, e está sendo fácil? Não está. Não é só para nós que não é fácil, é para Deus que não é. Porque Ele já me colocou em situações diversas vezes. Agora vai dar, agora o Josias vai acertar. E naquela mesma situação errei de novo. E não é fácil para Deus. Eu vou ter que dar uma outra oportunidade para Ele, senão Ele não se salva. É assim que Deus faz. Nós não somos perfeitos ainda, mas estamos no caminho da perfeição. Se nós estamos no caminho da perfeição, nós não devemos nos acostumar com as coisas erradas que temos. Nós trouxemos o complexo de inferioridade lá do mundo para dentro da igreja.
Tem que chegar um momento que temos que abandoná-lo. Nós trouxemos a inveja, e a gente continua invejando o irmão. Passa por aquele período, aqueles primeiros anos, daqui a pouco começa a haver defeito nos outros também. A gente começa a ter ciúmes, raivas, tudo de novo. Todo esse sentimento, esses traumas, esses dramas. Se nós estamos no caminho da perfeição, não é possível que a gente continue sendo dominado por essas coisas. Por quê? Porque o caminho de Jesus é o caminho da liberdade. Vocês vão conhecer a liberdade, e vocês vão ser libertos por causa da liberdade que vocês vão conhecer. Nós não podemos achar normal, porque cristianismo de emoção, de ritualismo, que não cura a alma, que não resolve, que não muda a mentalidade, a pessoa vai ficando cada vez mais cheia de trevas na cabeça, mais raiva, mais sentimentos ruins, mais aflições. Que evangelho é esse? Nem o seu vizinho vai querer. Quem conhece você no seu trabalho não vai querer esse evangelho. Você é uma pessoa que se sente, ser humilde é uma coisa, que todos devemos ser, mas tomada por problemas emocionais, lá no trabalho, querer falar de Jesus, é tempo perdido. Mas se encontrar com Jesus não é tempo perdido, e esta noite podemos ter um encontro com Ele. Jesus cura nossos dramas. O que é glorioso de tudo isso? Se nada mais servir do que eu falei, Ele está aqui para curar os nossos dramas. Porque isto faz parte da salvação, sim. Não pense que a salvação é uma coisa, mas aí eu tenho esse problema, mas não faz parte. Faz parte, sim. Para Deus não interessa o que você tem. Para Deus interessa quem você é lá no seu coração. O Davi era um João Ninguém. O Davi era um nada. Para a própria família. Mas aí Deus olhou o coração dele, ele queria servir a Deus. Se você quer viver para servir a Deus, o Senhor está aqui para dar vitória. Ser perfeito e correto no cumprimento de todos os ensinamentos bíblicos e não amar as pessoas é gastar a vida sem dela tomar sentido. Então a grande notícia é: Deus abençoa o mais simples, o mais fraco, o traumatizado. Ele disse: o que está são não precisa. O que está são, está são. Eu vim por causa dos doentes, curar os feridos de alma. Os feridos de alma são sarados, os oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Amém? Vamos levantar. Eu acho que eu não vou convidar. Não precisa. Não é um assunto que não é bom chamar, mas você, Shukran, deixar Deus trabalhar, Espírito Santo operar aqui no nosso meio. Pai Santo, em nome de Jesus,
que está o teu povo, a tua igreja, pessoas que estão, Senhor, orando comigo. Quem sabe alguém que está através da internet, ou aqui mesmo, cansado, afligido, cansado de tanto buscar a aprovação das pessoas, gastando, se estressando para buscar ser aceito, para ter espaço, para ter uma voz, para ser importante. Tu faz a pessoa se sentir importante. Tu nos dá importância, Senhor. Nos cura dos traumas, dos dramas, das dores, das aflições, dessas coisas ruins que o diabo utiliza, inclusive, para nos achatar, nos afastar de Ti, nos afastar das pessoas, tornar o nosso lar um problema, tornar a igreja um problema, tornar a sociedade um problema, o trabalho, a nossa vida um problema. Nos ajuda a vencer, Senhor, todas essas ansiedades de querer, Senhor, de nos achar diminuídos, incapazes, incompetentes, que nada somos. Tu és aquele que dá valor. Tu foi aquele que trouxe valor para o ser humano. Tu foi que valorizaste a mulher. Foste tu que colocaste a mulher num espaço especial. Não foi nenhuma organização social. Não foi nenhuma organização ativista que bota a mulher diferente, separada do homem. Tu coloca a mulher num lugar especial. Tu colocaste a criança no centro. Tu disseste que não podem desprezar as crianças, que nós precisamos nos tornar puros, simples como as crianças. Tu conseguiste, Senhor, trazer para nós esse senso de valor, de interesse, de especialidade. É só o Senhor. Que o nosso coração seja cheio de Ti, Senhor. Que o nosso coração seja transbordante de Ti, do Teu Espírito Santo, para nós percebermos que estamos perdendo tempo às vezes com coisas que nada valem, e estamos perdendo a oportunidade de estar sempre mais próximos de Ti, mais íntimos. Nos ajuda a viver uma vida mais pessoal contigo, de maior comunhão, de maior intimidade, de um relacionamento mais estreito contigo, para percebermos, Senhor, o quanto essas coisas ruins não importam, e que importa é a Tua presença. Cura corações, cura conceitos, cura mentes, liberta, Senhor, liberta, transforma. Em nome de Jesus eu peço, do nosso Salvador, do nosso Libertador, faz obras profundas no coração de cada um esta noite, para que cada um saiba o quanto tem valor na Tua presença, o quanto é importante para Ti. Se o marido não entende isso, se a esposa não entende, se o pai não entende, a mãe, o filho, se as pessoas não entendem assim, mas Tu entende assim, porque Tu nos ama de modo muito especial. Teu amor é muito especial, Senhor. Que saiamos todos hoje felizes, curados, libertos e transformados, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ser alguém tão importante